Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadíssimas agora na tarde deste domingo para você. Gostaria de pedir para você ficar até o final desse vídeo porque vamos falar aí sobre mercado da bola. Luan Pérez, será que avançou com o Corinthians e pode ser o novo defensor do Timão? Vamos falar também sobre Oscar Romero. Temos informações novas sobre Claudinho, será que pode chegar aí no Timão? Vamos falar também sobre Igor Coronado, Rafael Brandini, empresário do jogador, fala novamente a respeito do atleta. Enfim, vídeo recheado de informações do Corinthians para você. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Então, sem mais delongas, vocês conhecem o corintianeiro, sabe que eu não gosto de enrolação. Vamos iniciar o vídeo aí falando já de novo, novamente, sobre a situação de Mano Menezes no Corinthians. Hoje eu trouxe um vídeo mais cedo, inclusive eu peço desculpas, estava bastante nervoso aí com a situação atual do Corinthians, mas o Mano Menezes deve permanecer no cargo do Corinthians sim, até porque existe uma multa milionária no valor de 20 milhões de reais. O que acontece, fiel torcida? Caso o Mano Menezes pede demissão, ele perde o direito a essa multa, que no caso começou com 20 milhões de reais, hoje deve estar aí beirando aí uns 12, 13 milhões, caso o treinador saia do Corinthians, caso ele seja demitido. Se o Mano Menezes pedir demissão, aí o Corinthians não tem que pagar, mas não é o caso, o treinador não vai sair do Corinthians. Augusto Melo deu entrevista aí na zona mista e Mano Menezes permanece como treinador do Corinthians. Infelizmente, é uma situação lamentável. O Corinthians passa por uma dificuldade imensa externa e interna, ou seja, fora de campo, o Corinthians aí com necessidade de dinheiro em caixa, falta de dinheiro em caixa. Ernest Young fez um levantamento em que a situação financeira do Corinthians é gravíssima. Logo vou explicar essa situação de contratações para você. E o Corinthians vive um momento difícil, obra da gestão passada. Essa gestão também vem cometendo alguns erros gravíssimos aí, que eu não vou entrar no mérito. Saída de Lucas Veríssimo, Mateuzinho treinando e foi embora. Enfim, o Corinthians vive vários erros administrativos desde o ano passado e também o início aí do Augusto Melo cometendo alguns erros. Augusto Melo, na zona mista, disse que está tentando trazer algumas peças pedido de Mano Menezes. Ele entende que o time do Corinthians também precisa contratar. Algumas coisas que ele diz é óbvio que não vamos concordar, como ele disse que não entende que o Corinthians tem um elenco bom. Não, Augusto Melo, o Corinthians não tem um elenco bom. Não é possível que você não consiga enxergar isso, tá? E vamos falar aí também sobre o Rodrigo Garro, tá, fiel? Então o Corinthians aí numa situação financeira lamentável. O Corinthians espera aí conseguir estar apto, conseguir estar com todos os seus jogadores à disposição para enfrentar o Santos na quarta-feira agora. E o motivo, a bola da vez aí, é o Rodrigo Garro, que ainda não conseguiu colocar o seu nome no boletim informativo da CBF, o famoso BID. Corinthians aí já falou que fez de tudo que tinha que fazer, pagou o Tadjeres de forma antecipada, tinha 10 dias de prazo para pagar, pagou no 7º dia e a documentação do jogador ainda não chega. Temos informações importantes que o Tadjeres já liberou a documentação do jogador para a AFA, que é a mesma coisa que a CBF aqui, tá, fiel? Só que a AFA tem 7 dias úteis para mandar esse documento para a CBF, para aí sim o jogador ser registrado no boletim informativo, que é o BID. Acontece que ainda esse documento não foi mandado, ele continua na Argentina e esperamos que até segunda-feira, estourando no máximo terça, o jogador já possa ser inscrito aí para o Corinthians ter Rodrigo Garro no meio campo, para a gente conseguir fortalecer o Corinthians um pouco mais, para continuar, para dar corpo para esse time do Corinthians que é tão fraco tecnicamente. Devo lembrar aqui também que o Corinthians no jogo de hoje teve alguns jogadores muito abaixo, que a gente já esperava, como o Maicon, por exemplo, que eu acho que deveria ser reserva absoluto do Corinthians. O Matheus Araújo tem que ser reserva absoluto do Timão, mesmo o Matias Rojas não desenvolvendo um bom futebol, mesmo o Matias Rojas não conseguindo render, tem que ser titular no lugar do Matheus Araújo. O Matheus Araújo é muito fraco
para ser titular do Corinthians, tá, fiel? Então o Corinthians aí deve fazer algumas mudanças drásticas com a chegada do Rodrigo Garro já no próximo jogo. Situação sobre Fausto Vera. O Corinthians entende que Fausto Vera não consegue render com a camisa do Corinthians e está para negócio o Timão, tá? Corinthians que recebeu proposta do Olympique de Marseille e não quis vender o jogador, mas o jogador não está descartado sobre uma possível venda e pode pintar proposta da Arábia aí por Fausto Vera, fora que o Corinthians também tenta negociar o Fausto Vera como uma moeda de troca por Federico Redondo do Argentinos Júnior. Porém, só há negócio entre Corinthians e Argentinos Júnior pelo Federico Redondo quando o Corinthians acertar os 17 milhões de reais que falta pela venda do Fausto Vera. Não tem como o Corinthians lá empurrar o Fausto Vera sem pagar os 17 milhões antes, porque o Corinthians já foi acionado pela FIFA. A FIFA condenou o Corinthians nessa situação e deu um prazo de 45 dias para pagar aí o Argentinos Júnior. Acontece que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, já tinha entrado em contato com o presidente do Argentinos Júnior, o Christian Malaspina. Houve uma conversa entre os presidentes em que o Augusto Melo pediu desculpas em nome aí do Corinthians, disse que foi obra da gestão passada esses atrasos na parcela e que pagaria os 17 milhões antes mesmo dos 45 dias aí que a FIFA determinou para o Corinthians. Então, situação aí que o Christian Malaspina sabe do interesse do Corinthians no Federico Redondo, eles querem que o Corinthians pague para aí sim iniciar conversas e não descarta aí uma possível troca de Fausto Vera. Acontece que o Corinthians não ficará com o Fausto Vera. Se não for uma possível troca com o Federico Redondo, Fausto Vera deve sair aí por qualquer proposta da Arábia Saudita, equiparando os valores que o Corinthians pagou no jogador para não sair no prejuízo. E eu acredito que o Corinthians deve vender mesmo, filho. Fausto Vera não encaixou, não caiu nas graças do Timão, não é aquele jogador, aquele volante argentino de pegada, aquele cara que tem raça, igual a maioria dos argentinos costuma ter, não se encaixou aí no perfil do Corinthians. Lembrando que Fausto Vera foi um pedido da época de Vitor Pereira. Situação do Oscar Romero, já trouxe no vídeo de hoje, o jogador está livre no mercado, porém não tem propostas, tá, fiel? Não tem proposta. Ouvi falar que o Grêmio poderia fazer uma proposta, ou já teria uma proposta aí para trazer o jogador, mas o Corinthians não tem proposta por Oscar Romero. Pode ser aí que amanhã o Corinthians faça uma proposta. Eu acho que o Corinthians nessa situação está dormindo no ponto, porque o Oscar Romero joga muito mais que o Maicon com o pé nas costas. Ou eu estou errado? Comentem aí, fiel, que eu quero saber sua opinião, mas não é impossível o Corinthians aí amanhã entrar na briga para tentar trazer o jogador, já que uma vez ele livre no mercado, não tem aí grandes problemas burocráticos para tentar trazer o atleta, já que basta oferecer um bom salário e um tempo de contrato. Aí a resposta final é do jogador e do seu representante, mas até o atual momento não existe aí proposta oficial do Corinthians por Oscar Romero. Ainda sobre o mercado da bola, aí tá vendo, fiel? Não tem como você não se inscrever nesse canal e deixar o seu like neste vídeo agora. Corinthians aqui traz tudo detalhado para você, meu irmão, como você merece. Aqui é Corinthians, pô. Escreve aí e deixa o seu like, que eu vou continuar trazendo informações ainda nesse vídeo sobre o mercado da bola do Timão. Vamos falar aí sobre Luan Pérez, que pertence ao Fenerbahçe. Trouxe aí o vídeo dele aí, vídeos atrás também, que o Corinthians quer o Luan Pérez e já iniciou negociações pelo jogador. Seu valor de mercado não é alto, é 2,2 milhões e meio de euros para trazer o Luan Pérez, que teve passagens aqui por Santos, Fluminense, jogou lá na Europa também no Olympique de Marseille e hoje está no Fenerbahçe. É um bom zagueiro, tá, fiel? É titular lá, porém o Corinthians tenta sua contratação, é uma vontade do jogador voltar para o Brasil e Luan Pérez pode pintar aí no Corinthians. Corinthians que entende que é necessária a contratação de um zagueiro. Depois que o Lucas Veríssimo foi embora, a zaga do Corinthians não permanece intacta, é uma zaga deficitária, tá? Porque o Raul Gustavo não consegue desempenhar um bom papel. O Corinthians contratou o Gustavo Henrique, também do Valladolid, da segunda divisão da Espanha.
e o jogador já estava machucado, o jogador faz tratamento, então depois tem que voltar, aí tem adaptação de campo, ganhar ritmo de jogo. Então o Corinthians entende que precisa de um zagueiro às pressas e o nome é Luan Pérez. Trago aqui notícia para você quentinha. O Corinthians já iniciou negociações por Luan Pérez. O seu valor de mercado não é alto, tá, fiel? É 2,5 milhões de euros. Não é alto, é menos de 21 milhões de reais. Menos que a proposta que o Corinthians fez para o Flamengo de 4 milhões de euros para tentar trazer o Mateuzinho. Então o Luan Pérez aí pode ser uma grande pedida aí, que é pedido também do Mano Menezes, tá, fiel? Então o Luan Pérez eu acredito que pode ser o próximo reforço do Corinthians aí para a zaga. Mas comentem que eu quero saber sua opinião, é só você comentar aí. Só você comentar aí que eu respondo todos os comentários aqui no canal do Corintianeiro, ninguém fica no vácuo. Eu respondo todos os comentários, sem exceção. Você pode criticar, você pode elogiar. Aqui o Corintianeiro responde todos os comentários. Temos uma situação aí um pouco complicada. Corinthians aí, o Augusto Melo, que deu entrevista na Zona Mista, que o Duílio Monteiro Alves, a gestão passada, renovação e transparência, não pagou uma parcela destinada à Caixa Econômica Federal no valor de 25 milhões de reais que o Corinthians teve que pagar às pressas. Segundo Augusto Melo, era um dinheiro que estava destinado a pagar a folha salarial do Corinthians. Opa, então peraí, fiel. Então quer dizer que o Corinthians está devendo salário para os seus jogadores? Porque se o dinheiro estava sendo destinado para pagar a folha salarial do clube e de repente não paga, quer dizer que o Corinthians está devendo o salário dos jogadores desse mês. Então o Corinthians tem que rever isso aí, fiel. O jogador não joga motivado com salário atrasado, não. Então, se estava destinado a pagar o salário do jogador e teve que pagar a Caixa, tem que esclarecer essa história aí. Porque jogador jogar com salários atrasados, jogador joga desmotivado sim, tá, fiel? O Corinthians tem que andar em dia com a folha salarial do clube. E o Augusto Melo deu declarações polêmicas que Ernest Young fez um levantamento e entende que a situação financeira do clube ela é gravíssima. Então como que fica essa história de contratações? Como fica essa história de reforçar o elenco do Corinthians? O Augusto Melo deveria dar uma entrevista coletiva e colocar a limpo a situação financeira do clube. O Corinthians fechou com o patrocínio Master. Espera um pouquinho. O Corinthians fechou com a Avaí de Bet no valor astronômico. O maior patrocínio Master do Brasil. Foi colocado que fora da Europa o Corinthians seria o time mais rico. Mas parece que o Corinthians é o time que mais deve. Então o Corinthians tem que rever. Eu entendo que esses valores, essa liquidez financeira, fiel, o Augusto Melo já não dispõe de toda ela momentânea de uma vez só. A gente entende que é um dinheiro que é parcelado. Por exemplo, é 360 milhões o Corinthians aí. São parcelas de 10 milhões mensais, tá, fiel? Então o Corinthians aí recebe 120 milhões por ano. É um contrato de 3 anos. Então o Corinthians recebe 10 milhões mensalmente, que foi combinado com a Avaí de Bet. Então todo mês tem 10 milhões lá do patrocinador Master. Dinheiro aí que vai ser destinado a pagar os 17 milhões que falta de Fausto Vera. E acredito que essa folha salarial também não deve ficar atrasada por muito tempo, já que pinta toda essa grana mensalmente aí no timão. Fora as placas publicitárias do CT Neoquímica Arena, que é da empresa Brax, que o Corinthians fechou em valores astronômicos também. Por isso que o Augusto Melo fala para o torcedor ter paciência, porque quando o Corinthians começar a pôr a mão neste dinheiro, que vai entrando gradualmente, o Corinthians consegue ir no mercado da bola para negociar com mais força. Porque hoje, qualquer jogador que o Corinthians tenta negociar, os clubes pedem 40% adiantado, compete 50% adiantado, perde 3, 4 parcelas adiantadas, porque não confiam no Corinthians, porque está queimado no mercado da bola, graças aí à administração de Duílio Monteiro Alves, graças à renovação e transparência. Fiel, agora sobre as últimas 2 notícias aí, bombásticas do Timão, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vou trazer as últimas 2 notícias importantíssimas do Corinthians, que é referente ao Claudinho e o Igor Coronado. Vamos começar aí com o Claudinho, que foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não foi lá tentar contratar. Claudinho foi oferecido ao Corinthians e as notícias que temos
não é boa. O Corinthians praticamente desistiu de contratar o Claudinho, entende que os números financeiros pedidos pelo jogador é altíssimo, entende que o Zenit quer negociar aí de 4 a 5 jogadores da base, jogadores em que o Corinthians considera promessas, e o Corinthians não vai negociar jogadores aí que o Zenit gostaria de negociar, mas o Corinthians teria que dar uma volta gigante financeira para ter o jogador Claudinho. Então, hoje no Corinthians, Claudinho está praticamente descartado. Obviamente que o futebol é muito dinâmico. Hoje é uma coisa, amanhã já não é notícia, já é outra. Então, Claudinho praticamente está descartado no Corinthians. Está cravado? Ó, não tem mais chance, vamos esquecer? Não, futebol é aquilo, futebol é muito dinâmico, envolve empresários, envolve aí patrocinadores que pode chegar a ajudar o time, mas hoje Claudinho está muito distante de ser jogador do Corinthians, o que seria para nós aí considerado uma contratação estrelar, porque o Claudinho ele joga muita bola, já é um cara rodado no futebol, já esteve no Corinthians, o Corinthians não soube valorizar há anos atrás, estava no Red Bull Bragantino, fez uma ótima temporada lá, despertou interesse de vários clubes brasileiros, foi pro Zenit, é titular lá e joga muita bola, só que tem a vontade de retornar ao Brasil, por isso foi ventilado o seu nome no Corinthians. Corinthians entende que não tem como comprar o Claudinho nesse momento. A grande questão é, Fiel, se nós ficar contratando jogadores que são apostas, o Corinthians também vai ser uma aposta nos campeonatos. O Corinthians não vai chegar forte, porque ele espera jogadores que são apostas, talvez dá certo, para aí sim o Corinthians começar a render frutos. Foi assim com a contratação do Pedro Raul, é assim com a contratação do Diego Palacio. Eu falei, nossa, vamos contratar o Diego Palacios aqui, porque esse lateral vai chegar e arrebentar. Não, são jogadores que são contratados, que são apostas. Diferente do Rodrigo Galo, que já estava numa boa fase. Então o Corinthians faz muita aposta, jogadores incertos, que chega para ver se vai dar certo. O Corinthians não chega e contrata jogadores contundentes, jogadores que estão num nível bom, jogadores que estão jogando bem, Fiel. Como, por exemplo, o Michael. Por que o Corinthians não vai lá tentar contratar o Michael? O preço do Michael de mercado é o mesmo que o Corinthians estava tentando negociar com o Borré. Porque o Corinthians tentou contratar o Luiz Henrique, o Gabigol. Esses são jogadores contundentes. Esses são jogadores que chegam e resolvem. Mas não deu certo, então o Corinthians passa aí a tentar contratar apostas. E o Claudinho, que era outro jogador contundente, outro jogador que chega para resolver, está fora aí praticamente dos planos do Corinthians, tá, Fiel? Então você que estava perguntando do Claudinho, tá aí a resposta, Claudinho praticamente fora dos planos do Timão. Ainda sobre o mercado da bola, agora sim, Igor Coronado, eu trouxe no vídeo de ontem aqui, informação aí do canal do Corintianeiro, que o jogador conseguiu desvincular o seu contrato com o Al Ittihad, que foi desclassificado nas quartas de final da Champions da Arábia. O clube vive uma má fase, tem representante novo aí na comissão técnica. O Igor Coronado entende que é o momento de voltar para o Brasil, jogador de 31 anos. O seu empresário Rafael Brandini deu declarações que ele está de malas prontas para retornar ao Brasil, e eu trouxe essas informações no vídeo de ontem. Acontece que temos informações que o Flamengo do Rio, que era um dos candidatos a trazer o jogador, está fora das negociações. Igor Coronado não joga no Flamengo. Palmeiras praticamente fora também. Igor Coronado não joga no Palmeiras. Corinthians briga diretamente por Igor Coronado junto com o Botafogo do Rio, tá, Fiel? Então essas duas equipes aí, Corinthians e Botafogo, são as que têm mais chances de trazer o Igor Coronado, jogador de 31 anos, considerado o craque do time do Al Ittihad, o articulador de jogada. Esse sim é o tipo de jogador que o Corinthians contrata, além do jogador resolver, ele sim é armador, tá? Ele é articulador, a função dele dentro de campo é armar o time, distribuir a bola, colocar os jogadores na cara do gol, diferente do Rodrigo Garro, que eu trouxe para vocês, que não é esse jogador. As informações de treino que temos é que o Rodrigo Garro não é esse jogador de armação que coloca o time na cara do gol. É um jogador rápido, é um jogador bom, um jogador que faz gols, porque ele pisa dentro da área, chuta com os dois pés,
mas não é um meia ofensivo, tá? É um jogador de chegada na área, mas não é um meia ofensivo que arma a jogada, diferente do Rodrigo Coronado, que desempenha esse papel e desempenha muito bem. A informação é concreta, o Rafael Brandini, empresário, já deu que o jogador está de malas prontas para o Brasil e briga aí entre Corinthians e Botafogo. Corintianeiro, é óbvio que pode aparecer aí outro time que pode fechar com o jogador, faz uma proposta milionária, de repente o Flamengo resolva voltar aí com uma proposta com o dobro do valor, mas praticamente está fora. Os dois times mais fortes, os concorrentes mais fortes a trazer o jogador é o Botafogo do Rio e o Corinthians. E se você for analisar todo esse contexto de talvez possível salário atrasado, dinheiro que é destinado à Caixa, Ernest Young, levantando que a situação do Corinthians financeira é gravíssima, obviamente que a gente pode colocar então o Botafogo à frente do Corinthians. Não sei como o Corinthians está tratando dessa negociação, não sei se já houve proposta oficial do Corinthians, só sei que o Igor Coronado está avançado com o time de futebol do Brasil, porque ele está conseguindo lá desvincular o seu contrato. Falta apenas um ou dois detalhes burocráticos já nos próximos dias agora. Igor Coronado vai estar livre no mercado para retornar ao Brasil. Se é para o Botafogo ou Corinthians, eu não sei. Espero que o Corinthians tenha um planejamento estratégico aí para trazer esse jogador, porque o Corinthians precisa muito do meio ofensivo. Inclusive, o Corinthians faz péssimas partidas porque não tem aquele meio de criação, não tem aquele jogador que arma as jogadas, que arma o time. Era a mesma coisa do Corinthians lá na época da Renato dependência, na época que o Vitor Pereira era técnico. O Corinthians conseguia jogar com o Renato e não conseguia jogar sem. Conseguia jogar com meio armador e não conseguia jogar sem um armador. Hoje o Corinthians não tem um meio armador e o Rodrigo Garro não é esse cara. Então o Corinthians precisa urgentemente contratar um meio ofensivo e, na minha opinião, um atacante de ponta aí, driblador. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians sobre o mercado da bola é isso. Quero que vocês comentem aí nos comentários, que eu respondo todos os comentários sem exceção. Meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!